A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E vamos hoje ler aqui Mateus capítulo 27 e Marcos capítulo de número 15. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Me ajude assim a crescer aqui na plataforma do YouTube e a alcançar mais pessoas com a santa e bendita palavra de Deus. Me ajuda muito também se você compartilhar esse vídeo, curti-lo também e deixar aí o seu comentário. Tudo isso dará mais engajamento para o vídeo e assim eu conseguirei alcançar mais pessoas. Inclusive, você faz tudo isso gratuitamente. Isso mesmo, gratuitamente. Você vai me ajudar a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Já aproveita e me segue ali no Instagram também para ter versículos diários e todas as postagens que eu estou sempre fazendo ali pelo Insta. Amém, amados? Você que recebeu o link deste vídeo, é bem interessante que você assista a partir do vídeo 1. Esse já é o vídeo 316. Esse é um plano anual de leitura da Bíblia. Então, você assistindo a partir do vídeo 1, um vídeo por dia, em um ano, você vai ler conosco toda a Bíblia. Não só ler, pois sempre eu estou trazendo algumas explicações dentro dos vídeos de leitura e assim você vai poder crescer mais no conhecimento da palavra de Deus. Para ter acesso à playlist completa, basta acessar a descrição desse vídeo que tem um link, eu vou deixar também aqui nos cards, amém? Agora vamos orar e logo depois da oração faremos a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, é momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais um dia estamos aqui reunidos para ler a Tua Palavra, para que possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor, para que possamos aprender mais da Escritura, de tudo aquilo que diz respeito à Tua vontade, e assim guardá-la em nossos corações, praticá-la e ver prosperar o nosso caminho. Te peço, Pai, também que o Senhor venha a abençoar a vida de cada pessoa que está fazendo esse plano de leitura. Os abençoe poderosamente. Abençoe a casa, o lar, toda a família desta pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos então para a nossa leitura de hoje. E chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E, amarrando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Veja, quando diz aqui presidente, Pôncio Pilatos não era um presidente como nós entendemos hoje, em uma democracia. Na verdade, ele era o governante romano que estava governando ali sobre Jerusalém. E como existia um governo romano, os judeus não poderiam simplesmente matar alguém. Se fosse uma pena menor, os judeus eles tinham o direito de, segundo a lei, julgar as pessoas e trazerem sobre elas as leis segundo o judaísmo. Mas quando dizia respeito a matar alguém, eles precisavam da autorização do governo romano. Por isso, então, eles levam até Pilatos, para que Pilatos, então, julgue e dê a eles o direito de matar, ou o próprio governo romano venha a executar a Jesus. Continue a leitura. E amarrando-o, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se
e foi enforcar-se. Veja que coisa. A palavra de Deus, ela diz que diante do arrependimento há o perdão. Por que Judas acabou os seus dias desta forma, cometendo suicídio? Porque o arrependimento de Judas, ao invés de gerar nele uma mudança de atitude, uma mudança na sua postura, gerou remorso. Então não foi um arrependimento para a vida, mas foi remorso. E o remorso, então, levou a tomar aquela atitude. Pedro também vai se arrepender diante de ter negado Jesus, vai fugir diante da presença de Jesus. Mas diferente, Pedro não vai tomar uma atitude levada pelo remorso. Ele vai encontrar-se com Jesus novamente e vai demonstrar o seu arrependimento. Então, o remorso não resolve. O que resolve é o arrependimento verdadeiro. Ou seja, se Judas tivesse trazido sobre si arrependimento verdadeiro, Jesus o teria perdoado. Ele não teria morrido nem sido condenado. Teria herdado a vida eterna. Continue. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até ao dia de hoje, campo de sangue. Na verdade, isso aqui cumpriu uma profecia. Aquelas moedas foram utilizadas para comprar um campo e esse campo se tornou um cemitério. E havia uma profecia acerca disso. Nós vamos ver esse detalhe em uma outra leitura. Continue. Então se realizou o que foi anunciado pelo profeta Jeremias, que diz: e tomaram as 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado, o qual os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. Jesus estava em pé diante do presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Ou seja, na ocasião da festa da Páscoa, os romanos pegavam um dos seus prisioneiros, dos prisioneiros os quais Roma haviam prendido, levavam alguns prisioneiros diante do povo, o povo judeu, e o povo escolhia um para ser solto. Continue. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? E aqui é interessante, porque Bar significa filho, e Bás aqui, Abba, né? Bar, Abás, Bar é filho e Abba é pai. Então o nome Barrabás, se nós fôssemos traduzir ao pé da letra, seria filho do pai. Então é como aquela parábola dos dois filhos do pai, um obediente e um desobediente. Aqui estavam os dois filhos do pai, um Jesus e ali Barrabás, representando toda a humanidade maligna e pecadora. E você sabe que vão escolher Barrabás, ou seja, a humanidade normalmente escolhe o pecado, escolhe a malignidade. Continue. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Olha só,
A esposa de Pilatos teve um sonho mostrando que ele teria sofrimento. Eles sofreriam diante dele trazer sobre Cristo esse julgamento e acabar trazendo condenação para Jesus. Tanto que nós vamos ver que Pilatos o tempo todo vai tentar absolver a Jesus, mas a gente já conhece a história e sabe que ele não vai conseguir. Ainda, ele poderia ter usado da sua autoridade e ter absolvido Jesus e pronto. Mas ele prefere o quê? Lavar as mãos, ou seja, trazer sobre o povo a condenação, como que dissesse assim, ó, eu não tenho nada a ver com isso. Foi o povo que decidiu. Mas, na verdade, ele tinha poder de decisão. Ele quis se colocar como isento, mas não tem como. Ou eu escolho Deus, ou automaticamente eu estou escolhendo o lado oposto, o diabo. Não tem como ficar em cima do muro. Ou você escolhe a vontade de Deus, ou automaticamente você estará indo contra a vontade de Deus. Continue. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Respondendo o presidente, disse-lhes, quais desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram, Barrabás. Disse-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. Sabe qual é a pergunta que eu faço? Onde estavam as multidões que Jesus alimentou, curou, libertou e restaurou, para naquele momento gritarem, solta Jesus, não solte Barrabás. A questão é que a grande maioria da multidão eram como os 9 leprosos. Lembre, Jesus curou 10, só um voltou para agradecer. E essa é a realidade até hoje. Muitos, ainda hoje, buscam a Deus pelos seus milagres, mas se por um momento tiverem que entrar em uma briga, em uma discussão, tiverem que de alguma forma defenderem o nome de Deus, defenderem a Cristo, vão preferir dar uma de isentos para não arrumar confusão para si, ao invés de lembrarem tudo que Jesus fez pela pessoa e defenderem a Cristo. Entenda, não estou dizendo para você estar arrumando briga e confusão, mas que você não pode ser isento. Você tem que tomar o partido de Cristo. Continue. O presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E, respondendo todo o povo, disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Veja que Mateus ele traz, de certa forma, um resumo aqui. Nós vamos ler em outros textos mais detalhes de todo esse processo. Porque antes de Pilatos entregar Jesus, ele ainda vai ser mandado para Herodes. Continue a leitura. Então soltou-lhes Barrabás, e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo, o cobriram com uma capa de escarlate e, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na sua cabeça e em sua mão direita uma cana. E, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo, salve, rei dos judeus. E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E, depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E, quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel,
mas ele, provando, não o quis beber. Tudo isso aqui também para cumprir uma profecia. Nós vamos vendo isso adiante. Deram-lhe fel a beber. Esse vinagre era tipo uma bebida, um entorpecente, para que o crucificado, diante de muita dor, pudesse ficar meio anestesiado. Mas lógico que Jesus não vai aceitar, porque até mesmo ele precisava sentir toda a dor. Ele estava levando sobre ele as nossas dores, as nossas transgressões, todas as coisas. E ele tinha que estar consciente de toda a decisão que ele estava tomando. Continue. Deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E, assentados, o aguardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: Tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. Na verdade, diziam tudo isso porque não compreendiam a mensagem da cruz e como Jesus nos salvaria da transgressão, do pecado, da morte e da condenação eterna, justamente através da sua morte, e que ao 3º dia ressuscitaria. Continue. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, e com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. Lembrando, hora 6ª é por volta do meio-dia, tá? E a hora 9ª por volta das 3 da tarde. Então, do meio-dia às 3 da tarde, houveram trevas sobre a terra. Continue. E perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo diziam: Este chama por Elias. Como Jesus clamou ali em aramaico, muitos não entenderam o que Jesus chamou. Ele disse Eli, Eli, que é Deus meu, Deus meu. Eles pensavam que ele estava dizendo Elias, Elias, né? Mas na verdade ele clamava ao Senhor, ele estava trazendo sobre ele o pecado. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Então Jesus se sentiu ali desamparado e afastado do Pai. E era a primeira vez que Jesus sentia isso em toda a sua existência. E olhe, ele existe desde a fundação do mundo e, na verdade, desde antes da fundação do mundo, porque ele é eterno, sendo Deus e sendo um com Deus. Continue. E alguns dos que ali estavam vindo isso diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe de beber. Outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entravam na cidade santa e apareceram para muitos.
Veja que sinal extraordinário. Muitos servos de Deus, no momento que Jesus entrega o seu espírito, vão ressuscitar e entrar nas cidades, glorificando ao Senhor. Continue. E o centurião e os que com ele aguardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Estava ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim, o último erro será pior que o primeiro. Vocês perceberam que eles assumem? Foi um erro matar a Jesus. Que coisa, hein? Foi um erro. E aqui eles estão quebrando, inclusive, um mandamento do sabá. Eles não podiam estar, ainda mais no sábado de Páscoa, na casa de um ímpio. Eles estavam se tornando imundos para poder celebrar a Páscoa deles. Eles, como já falei aqui, quebraram todos os mandamentos com que fizeram com Jesus. E agora estão com medo e vão mandar que guardas fiquem ali tomando conta do sepulcro. Continue. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. Indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Amém, amados? Vamos agora para Marcos capítulo 15. Vamos ver essa mesma história, só que com alguns detalhes diferentes. Vá comigo. E logo ao amanhecer, os principais sacerdotes com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho e, amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles
tornaram a clamar: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para ser crucificado. E os soldados o levaram dentro à sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte. Talvez você se pergunte: pastor, por que Pilatos mandou açoitar Jesus e já ia entregá-lo para ser crucificado? Nós vamos ver esse detalhe em outro vídeo, mas resumindo, a questão é que Pilatos mandou açoitar na esperança de que quando vissem Jesus açoitado, desistissem de crucificá-lo. Só que, como nós sabemos, não funcionou. Continue. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e, posto de joelhos, o adoraram. E, havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, e levasse a sua cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrito a sua acusação: Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: ah, tu que derrubas o templo em 3 dias, o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Aqui, na verdade, não os 2 injuriavam, apenas um. A gente vai ver isso em outra leitura. Chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E a hora 9ª, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: eis que clama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Lembrando que o véu era a separação entre o lugar santo e o santíssimo, ou seja, Jesus é o novo e vivo caminho para Deus. Em Cristo não há separação entre o homem e Deus. Quem está em Cristo tem livre acesso ao Senhor. Continue. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galiléia,
e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e tirando-o da cruz, envolveu-o no lençol e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Amém, amados? É triste, né, olhar humanamente para tudo que Jesus passou, mas ao mesmo tempo é ver o quanto Deus nos ama e enviou assim o seu Filho para sofrer de uma forma terrível em nosso lugar. E também nos lembrarmos com alegria, porque por mais que ele tenha morrido, nós sabemos que ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo eternamente. Amém? Vamos ficando por aqui com o nosso vídeo de hoje, tá? Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Não esqueça de curti-lo também, de deixar algum comentário, seja um paz do Senhor, um amém, o que for. Tudo isso ajuda a dar mais engajamento ao vídeo, como já falei, a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Você também pode ajudar fazendo uma oferta. Está aí o número do Pix que você pode usar. Também você pode mandar aí o seu pedido de oração. Eu também estarei orando por você através desse outro WhatsApp. Amém, meu querido, minha querida? Se ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve também. Vou deixar também um vídeo aí para que você possa assistir. Amém? Forte abraço, paz do Senhor, até amanhã. E viva Ele, viva Jesus!